Olá, meu nobre, seja bem-vindo a mais um Pod Fiscal S, o podcast oficial do Sindifiscal do Espírito Santo. Como vocês já sabem, aqui falamos sobre vários assuntos relacionados à tributação, arrecadação, fiscalização do Espírito Santo e também do Brasil, as mudanças ocorridas também com a reforma tributária. E hoje, nós vamos tratar sobre um assunto sobre processo administrativo fiscal, e as alterações ocorridas com a reforma tributária. Ano passado saiu, ainda não se sabe de forma como vai ficar o processo administrativo fiscal por aqui para frente, mas vamos falar hoje, no Espírito Santo, como funciona o processo administrativo fiscal. Mas antes de anunciar os nossos convidados, vai lá nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, Sindifiscal S. Nos siga e compartilhe o nosso conteúdo. E além do Pod Fiscal S, esse projeto que a gente já vem fazendo esse ano 2024, temos o Fisco Descomplica, que é um vídeo do sindicato, do Sindifiscal S também, que fala sobre um ponto específico da legislação, orientando o contribuinte como proceder isso também. Então você pode seguir lá no YouTube, não está no Spotify, no Instagram está, mas lá no YouTube tem todos os episódios, tá joia? Então vamos lá, vamos anunciar os nossos convidados para tratar sobre esse assunto, processo administrativo fiscal, aqui no estado do Espírito Santo. Então estamos aqui, o meu nobre amigo, auditor fiscal, presidente do CERF, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, Sérgio Pereira Ricardo. Meu nobre, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Leandro. Prazer de estar aqui no Pod Fiscal, uma iniciativa fantástica do Sindifiscal, visando disseminar conhecimento, levar informação para os nossos contribuintes, contadores, advogados, a sociedade em geral. Muito importante a iniciativa, parabéns desde já. Obrigado, meu nobre. Sérgio foi meu chefe, gente, cara excepcional, é uma referência lá na Receita Estadual em relação a conhecer, conhece tudo, não só de processo administrativo fiscal. E o Júlio César Moroski Filho, advogado tributarista. Júlio, muito obrigado pela sua disponibilidade, meu nobre. Eu é que agradeço o convite, ratifico o que o doutor Sérgio falou, o Pod Fiscal, ele chega mais longe do que a gente imagina, como a gente estava comentando ali, e é um trabalho muito interessante, muito importante, e deixo meus parabéns também, porque só agrega. Muito obrigado. Assim, na verdade, essa ideia que o Sindifiscal teve é mesmo disseminar o conhecimento, porque o direito tributário ele é muito complexo, Quando se fala de ICMS, então, é muito mais complexo ainda, A gente, até dentro da secretaria, às vezes muda a legislação, cada um tem uma interpretação e direito é esse, interpretar a legislação. Então, vamos começar, mas antes da gente falar, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, o CERF, quando o contribuinte ele é autuado, Sérgio, já vou direcionar para você, ele tem direito a impugnar aquele auto de infração. Então vamos começar agora, desde o início da impugnação, chegando nas turmas de julgamento, primeira instância, segunda instância, vamos falar do pleno também, cada um, para quem está nos assistindo lá, entender o processo administrativo fiscal aqui no estado do Espírito Santo, porque cada unidade federada tem o seu formato de processo administrativo fiscal. Então, o contribuinte ele é autuado, ele pode impugnar. E aí, essa impugnação, qual o prazo que ele tem para impugnar, gostaria de saber, e para onde vai esse processo para ser analisado? Bem, Leandro, de maneira mais simples e bem resumida, uma vez autuado, o contribuinte tem ciência da impugnação, ele tem o prazo para interpor o recurso. Nesse caso, a impugnação é dirigida à turma de primeira instância, as turmas de julgamento da GTRI. Ele tem 30 dias para fazer, para protocolar o pedido de impugnação. De impugnação. Na verdade, não é um pedido, a impugnação em si. Bom, as turmas de julgamento, eu acho que é importante fazer esse recorte, foram criadas lá em 2015. Até então, o julgamento era monocrático. Tínhamos o julgamento realizado pelo gerente tributário. Colegas auditores atuavam na assessoria, elaborando os pareceres e preparando os processos, mas o julgamento era monocrático. E, quando nós olhamos para o passado, acho que é importante fazer esse recorte, em 2014, 2015, antes da edição da Lei 10.370, nós tínhamos milhares de processos parados na Secretaria da Fazenda.
Por quê? Porque era humanamente impossível o gerente tributário dar conta do julgamento de todos esses processos. Numa iniciativa inovadora, foi editada a Lei 10.370, criadas as turmas de julgamento, e aí passamos a ter 3 auditores por turma de julgamento, até o máximo de 10 turmas, julgando esses processos. De lá para cá, houve um salto de qualidade e de avanço e de velocidade no julgamento desses processos, que é algo realmente impressionante. Acho que é importante destacar isso. O doutor Júlio, que atua na área também há muito tempo, poderá confirmar depois. Hoje, nós temos processos sendo julgados na primeira instância com 30, 60 dias. 60 dias depois do lançamento, depois da ciência do auto de infração, já se tem uma decisão de primeira instância. E aí o contribuinte poderá manejar o recurso que cabe, caso não concorde com a decisão de primeira instância, apresentando a sua peça recursal ao Conselho. Mas, em linhas gerais, é isso. Uma vez autuado, 30 dias, vai para a gerência tributária, direcionado para uma das turmas de julgamento, e aí o processo terá a sua primeira decisão. Acho que também é importante ressaltar o seguinte: o julgamento na esfera administrativa tem um caráter de buscar um refinamento e buscar melhorar, inclusive, também a qualidade da ação fiscal. O julgamento é de natureza técnica, eminentemente técnica, então, assim, é um espaço importante para que os contribuintes aproveitem a possibilidade de, eventualmente, se insurgindo contra o lançamento, de buscar, dentro da esfera administrativa, a solução para o seu problema. É bom que você comentou em relação ao prazo, né? Você colocou 30 dias, teve uma mudança agora, não é mais 30 dias corrido, né? Mas 30 dias úteis. Né? Então, a gente aumentou o prazo, né? Foi um pedido antigo, né? Que é no grupo de trabalho, o GTFAS, você já participou durante um bom tempo, já foi o Sérgio, para quem não... Todo mundo já conhece o Sérgio, né? Mas o Sérgio também já foi subsecretário da Receita Estadual. Então, a gente participou, eu estava como gerente também, a gente participou muito do GTFAS, tinha essa demanda antiga, né? Para poder equalizar com os processos federais também, né? Júlio, na sua visão, né? Como advogado, né? Mas na perspectiva do contribuinte, a primeira instância administrativa, ela do Estado do Espírito Santo, como que você avalia a primeira instância administrativa aqui? Eu acho que quando se fala em primeira instância aqui no Estado do Espírito Santo, a palavra que vem à mente não é outra, senão eficiência, né? Eu acompanhei esta trajetória que teve a primeira instância, que o doutor Sérgio comentou, e me lembro bem quando eu ia fazer vistas dos processos lá no centro, era no centro de Vitória, ainda lá embaixo, perto do porto, né? Ia lá e fazer vistas, e era justamente onde ficavam empilhados os processos físicos na época, né? Para poder fazer vistas. E você olhava lá, era um parecer que era emitido por um auditor estadual e que era ratificado, então, era uma decisão monocrática, né? Agora, quando a gente fala em primeira instância, primeiro, vira um colegiado, né? A troca de ideias por si só já agrega, né? E hoje é difícil dizer outra coisa senão eficiência. Mais do que o que o doutor Sérgio falou, eu tive 2 experiências assim, que foram surpreendentes. Eu fiz o protocolo de uma impugnação num dia, 9 dias depois eu estava julgado. E tive outro que foi 5 dias depois, né? Então assim, o que o Sérgio falou, 60 dias já caiu por terra, Sérgio. 60 dias você pode contar da lavratura do auto. 60 dias, via de regra, o auto está julgado em primeira instância, né? 60 dias, por volta de 60 dias, talvez um pouquinho mais. De tudo, assim, é extremamente eficiente, a eficiência ela é salutar, mas ainda assim eu tenho uma questãozinha a levantar aí. O Conselho vem reconhecendo que um aditamento, muitas vezes você pega lá um auto de infração e às vezes é difícil você debulhar ele todo, né? Às vezes a gente faz a impugnação, fala, pô, ficou legal, vou entregar. Você olha de novo, volta, fala, opa, faltou uma coisinha, vou aditar a minha impugnação. E o Conselho reconhece, já tem, né, o doutor Sérgio pode ratificar ou me desmentir, né, que o aditamento feito dentro do prazo da impugnação ele é considerado tempestivo.
Então, se o contribuinte vem e protocola a sua impugnação dentro do prazo da impugnação e ainda resta bastante tempo, eu acho que é salutar esperar passar esse tempo. Por mais que a gente possa considerar que tenha uma preclusão consumativa, né, que a partido fez o protocolo, ele se manifestou, né, pode haver o julgamento. Mas eu acho que considerando o processo administrativo, eu sou entusiasta do processo administrativo. Então, a grande vantagem do processo administrativo é essa possibilidade de usá-lo como ferramenta de desjudicialização. Então, tudo aquilo que você pode, que o Estado, que o contribuinte, né, pelo princípio da colaboração das partes no processo, né, eles podem contribuir para fazer um processo mais fluido, mais limpo, mais enxuto, né, na matéria, eu acho que é válido. Então, assim, todo cuidado que possa evitar de ser causa de judicialização, ela pode ser aproveitada no processo administrativo, né? Então, tem uma impugnação muito cedo, eu recomendaria passar o prazo da impugnação. Passou o prazo da impugnação, aí seria intempestivo e julgar. Pode julgar no 30º dia, não tem problema. Mas a partir do momento, imagina, você julgou, aí o contribuinte, tendo ciência ou não da decisão, ele apresenta um aditamento e X sobe no conselho. Ela pode ser que seja anulado, dizendo que é preciso analisar todos os termos apresentados, né? Então, se há um ponto a melhorar, melhorar não, né? Não considero que é uma melhora, mas um pontinho de atenção, um cuidado, eu acho que isso pode ser útil, pode ser bom para evitar idas e vindas do processo administrativo. Porque tem processos e processos, né? Tem uns processos porque a cada dia... Eu estou na turma de julgamento, né? De primeira instância, né? Faço parte da composição da turma de julgamento. E tem processos e processos, né? Tem processos que eles não são tão complexos, né? E tem processos que tem aquele N número de operações a serem apuradas, redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, o que for. E a depender do processo, pode ser que seja interessante essa possibilidade. Mas acredito que na primeira instância não tem essa previsão legal, né, Sérgio, para poder fazer esse aditamento. Então, acho que essa proposta ela pode vir também pelo GTFAS, né? Esse grupo de trabalho lá junto com os auditores fiscais e o pessoal do mercado, né? CRC está lá, Carla Tasso está lá. Tem então, assim, tem várias pessoas que possam estar discutindo esse processo para poder estar aprimorando, né? E aí, Sérgio, quando a pessoa impugnou o auto de infração, e não foi dado como procedente o auto de infração, ou seja, contra o contribuinte, né? Aquele auto está regular, está correto, né? Não cometeu nenhum erro na lavratura do auto, com base no entendimento, né, da primeira instância, dos 3 auditores, né? A composição são de 3 auditores da primeira instância da turma de julgamento. O contribuinte ele pode recorrer ao CERF, né? Eu queria que você falasse em relação a qual é o prazo que o contribuinte tem disso aí e como é a composição do CERF e o papel do CERF nesse processo, nesse momento agora desse recurso. Também é importante destacar que, recentemente, o prazo também foi unificado. Antigamente, nós tínhamos 20 dias corridos. Dava uma confusão danada, né? Gerava realmente alguns desencontros, porque o contribuinte tinha 30 dias, antes dias corridos, agora dias úteis para apresentar a impugnação. Tinha 20 dias para recorrer ao Conselho, recurso voluntário neste caso, e também em dias úteis. E era algo que realmente causava um descompasso entre as duas instâncias. O prazo foi alterado, passamos para 30 dias, e agora todos os dias, todas as contagens de prazo são em dias úteis. Também é uma demanda antiga, conforme já comentado, e procedente, porque, efetivamente, o advogado que tinha antes só 20 dias, sábado, domingo, dia santo, dia útil ou não, era dia de estar no escritório para poder apresentar o seu recurso dentro do prazo. Então, assim, é uma medida extremamente salutar e pertinente. Conforme você perguntou, Leandro, no caso de uma decisão que é favorável ao fisco, o contribuinte que se insurge contra ela, que não concorda com a decisão, pode interpor o recurso voluntário ao Conselho. Desenhando rapidamente o fluxo deste processo, esse processo chega, o recurso pode chegar tanto pela agência ou pelo EDOCS. Se for pelo EDOCS, a gente tem como praxe encaminhar para a agência autuar
um processo CEP ou encartar no processo, no nosso processo eletrônico, de forma a tramitar dentro da Secretaria da Fazenda. E, chegando ao Conselho, normalmente nós juntamos todos os processos que chegam dentro do mês para fazer a distribuição no início do mês subsequente. Então, assim, eu até, antes de vir para cá, estava pesquisando. O último processo que nós recebemos no Conselho em novembro, ele foi autuado no final de setembro. Foi julgado em outubro, o recurso foi interposto em novembro e já está no Conselho. Então, assim, temos 60 dias da data da autuação até o processo chegar no Conselho. Realmente, o prazo cada vez está mais enxuto, mais reduzido. Bom, chegando no Conselho, o processo é feita a distribuição, que pode ir para uma das duas turmas, uma das duas câmaras de julgamento, e aí vai para um relator, o relator designado, tem 30 dias para apresentar, para analisar o processo, preparar o seu relatório e voto, prazo esse que pode sofrer uma prorrogação, em virtude, às vezes, da dificuldade da matéria, mas em até 45 dias esse processo já está, em tese, relatado. Retornando ao Conselho, o processo é encaminhado para o procurador ou a procuradora. Na primeira Câmara nós temos a procuradora, a doutora Thais, na segunda Câmara o procurador titular, doutor Klaus, para analisar o processo e aí, uma vez devolvido pelo representante da Fazenda Pública, o processo está pronto para a pauta. E aí nós, o pessoal de apoio do Conselho, da Secretaria Executiva, vai preparar as pautas que já estão previstas de forma tal a encaixar, escolher uma data para julgamento daquele processo. Basicamente, funciona desse jeito essa fase preliminar aí, anterior ao julgamento. Então, deixa eu só voltar aqui na primeira instância, só para poder, para quem está nos assistindo, né, para poder, é muita informação, para quem às vezes não é da área, né, não atua dentro da Secretaria de Estado do Espírito Santo, você pode ficar perdido, né? Só para a gente poder concatenar as coisas aqui. Então, a primeira instância, nós temos lá a composição de 3 auditores fiscais, né, da Secretaria, da Receita Estadual, que faz o julgamento do processo administrativo em primeira instância, né? Aí a pessoa, o auto, né, foi dado como procedente ou improcedente, né? Porque a depender do auto de infração, a depender do valor que foi dado improcedente, o próprio julgador de primeira instância ele tem que recorrer de ofício ao CEF. Né? Então, acredito que esse trâmite, depois que chega no CEF, todos iguais, tanto o recurso voluntário, quando é o contribuinte que vai interpor o recurso, né, voluntário, e como recurso de ofício, quando a primeira instância, quando o auditor fiscal lá da turma de julgamento, ele recorre de ofício, quando ele derruba, vamos dizer assim, a gente fala, né, derruba o auto. Então, aí o CEF, ele tem 2 câmaras, né, de julgamento. Essas câmaras de julgamento, ela é composta por quem? As câmaras, nós temos 8 julgadores, 4 auditores, que são indicados pelo secretário e nomeados pelo governador, e 4 representantes dos contribuintes. Esses representantes dos contribuintes também representando as categorias econômicas, agricultura, comércio, cooperativismo e indústria. Então, nós temos 4 representantes da Fazenda e 4 representantes dos contribuintes, titulares, em cada uma das 2 câmaras. E temos, além desses que são titulares, temos 8 suplentes que atuam eventualmente no impedimento, numa ausência ou na impossibilidade do titular julgar, participar de uma sessão. Então, a Câmara hoje, antigamente era 6, né? Agora são 8, foi incluído mais dois conselheiros aí. Exato. E se empata aí, 4-4, como que fica? Aí sobra para o presidente. Aí o presidente desempata, show de bola. Neste caso, o presidente ele acaba participando do julgamento. O presidente pode participar do julgamento, tem voz e tem palavra, de modo a tentar não só conduzir o julgamento, mas também tentar contribuir para os debates. Mas o presidente não vota, ele só vota realmente no caso de empate, e aí é a única vez que o presidente acaba se manifestando aí para decidir ou não um processo. Doutor Júlio, aqui, em relação a, por exemplo, assim, você comentou um desafio que existe para vocês, falta na primeira instância, vocês não conseguem editar, né, um processo, fazer o editamento do processo.
Existe, quando o processo chega nessa instância, a forma de vocês, como advogado tributarista, muda a forma de se defender o contribuinte, e qual é o desafio que vocês têm para poder fazer esse recurso, seja esse recurso voluntário por parte do contribuinte aí? Bom, o maior desafio é o desafio próprio da comunicação, né? É se fazer entender e convencer. Né? Isso daí, e a comunicação no processo, via de regra, ela é escrita, né? Daí a importância também da presença do procurador, do advogado, né, via de regra, lá no conselho para poder fazer a sustentação. E é preciso estar muito atento ao que foi decidido na primeira instância, porque às vezes a primeira instância coloca em evidência coisas que o contribuinte não viu. Né? O pessoal fala muito, né, nos conselhos que são paritários, né? Que o contribuinte vota com o contribuinte, o fisco vota com o fisco, mas não deixa de ser uma coisa natural, porque como seres humanos, né, que julgam, toda interpretação ela é influenciada pelas suas experiências. E a experiência do fisco é se deparar com contribuintes que muitas vezes estão lá tentando ser mais esperto que o fisco, né? Mas nem todos os contribuintes são assim. E, por outro lado, o contribuinte que está lá se defendendo também tem a visão do privado, né? do âmbito da concorrência desleal, da forma com que ele tem que solucionar, que ele precisa, muitas vezes, interpretar a legislação e aplicar, ainda que ele não tenha informação de como fazer. Né? Ele vai ter que fazer uma consulta, às vezes faz consulta, está esperando, mas ele vai ter que exercer a atividade dele. Então, o maior desafio é olhar para a decisão de primeira instância, ver o que foi decidido, se ali tem elementos novos, porque se houver elementos novos, é o recurso, é o momento certo dele poder estar contradizendo aquilo que foi dito na primeira instância, se for o caso, ou até acatando, porque já aconteceu, deu fazer a impugnação, eu vi uma decisão e falei, opa, ele tem razão. Então, a gente recomenda, muitas vezes, fazer o pagamento. Já aconteceu várias vezes. Porque você tem até um desconto, né? Quando você paga antes, né, de finalizar Exatamente. O processo administrativo fiscal, o contribuinte tem um desconto muito bom na multa, né? 30% se ele fizer o pagamento dentro do prazo do recurso. 30% da multa, né? É interessante, é muito interessante. Em via de regra, é melhor ele assumir que aquilo está certo, se vem a decisão, né, que diz, olha, está certo, a decisão está correta. Você vai recorrer, você só vai empurrar. E hoje empurrar não é vantagem nenhuma, porque um processo, ele inicia e termina por volta de 1 ano e meio, 2, hoje. Né? E por isso que, inclusive, é mais difícil a gente falar em alguma coisa que possa ser feita no processo, que vai causar atraso no processo. Hoje a gente tem um processo muito ágil e muito eficiente. Então, essa alteração dos prazos dos dias úteis, né, foi muita atenção muito grande com os advogados, para quem tem que estar lá trabalhando, porque a gente pensa assim, tem um processo, né, que está chegando no conselho, ele vai ter que analisar a decisão, poder fazer o recurso. Mas não é muitas vezes. Né? Então, um contribuinte pode receber uns 6 autos de infração com uma certa facilidade. E, às vezes, eles vêm julgados em bloco. Mas tem casos em que existem várias filiais, um varejo de muitos varejos. Eu tenho um caso que tinha 70 autos de infração, foram julgados assim, em blocos, e aí você tem 30 dias. Na época era 30 dias corrido para fazer impugnação, de vários autos de infração, 70 autos de infração, tinha que fazer mais de um auto de infração por dia. Né? Então, às vezes uma matéria complexa, com muitos elementos ali a serem... Muita movimentação de mercadoria. Às vezes tem auto de infração que tem lá... 300 páginas, 400 páginas de movimento de mercadoria. Não, isso é pouco. Isso é pouco. Nós estamos falando de 36 mil páginas. Tem auto de infração com 30 mil páginas, coisa assim, de levantamentos, né? De operações. Quando for mercadorias, né? Que aí uma nota fiscal tem lá, às vezes, exatamente, 300, é isso aí. Mercadoria aí dá um rolo muito grande. E tem aquilo tudo. Então, não dá para fazer item a item. Você tem que fazer por amostragem. Esse caso é real, que eu estou falando. 70 autos de infração divididos em 3 ou 4 tipos de impugnações diferentes. Porque ainda tem a característica, né? Vamos lembrar que há pouco tempo mudou o artigo 75 para o 75A, né? E aí você tinha lá desmembrado o bloco pela multa antiga e pela multa nova. Aí tinha questão de anterioridade em um, não tinha no outro. Então você tinha que fazer uma combinação de elementos ali para formatar as impugnações e fazer sem errar o protocolo. Porque a matéria que você não levou, não está nos autos. Né? Então tem que ser, tem muita atenção. Então, olhando para um processo individualmente,
as coisas parecem muito tranquilas. Agora, quando você pega uma sessão assim, que esse é o trabalho do advogado, os prazos em dias úteis vieram lavar a alma. Eu lembro que quando a gente tratava disso daí, né? O Sérgio sabe muito bem disso daí. Né? Quando vinha essa questão de aumentar o prazo, a gente não era contra aumentar o prazo. O problema é que o nosso sistema era muito complexo para você conseguir fazer esse aumento de prazo. A gente até conversou sobre isso no passado, que era complexo. Então, você, não, você faz, não quer, a Secretaria de Fazenda não quer aumentar prazo para recuo, não, porque quer receber o dinheiro. Né? Tinha essa questão, mas, cara, o Sérgio sabe o quanto que era duro. Agora, agora fechamos um caixão, mais ou menos, lá, que é um sistema antigo que a gente tinha, que a gente fala. O sistema de grande porte era uma dificuldade, porque cada alteração do sistema, primeiro, a quantidade de profissionais especializados no desenvolvimento da ferramenta, sim, foi reduzindo ao longo com o passar dos anos. E acabou ficando um sistema muito pesado e de difícil manutenção. Então, assim, essas mudanças que aparentemente parecem ser simples. Não, alterar a legislação, a gente até tem uma piada antiga nossa lá, é o seguinte, olha, combina com o pessoal da tecnologia as mudanças que precisam ser feitas. Depois publica a legislação. Porque publicar a legislação para depois tentar alterar o sistema, assim, foram várias experiências que nós já tivemos lá que não deram certo. Não foi bom, não. Mexe com o negócio aqui, bagunça tudo. E no outro dia nem consegue emitir duas, né? O Júlio, você comentou de sustentação, né? Você costuma fazer sustentação oral, porque hoje, na primeira instância, o advogado ele não participa do processo, né? Mas já na segunda instância ele participa. E você costuma fazer sustentação oral e você acha que vale a pena a sustentação oral ou só para alguns autos em específico? Via de regra para alguns autos, mas a maioria dos autos que chegam lá no conselho eu acabo fazendo sustentação, porque se está chegando lá é porque, via de regra, a gente acaba tendo que sustentar alguma coisa. Às vezes a gente fala mais, às vezes passa um pouquinho do prazo, né, doutor Sérgio? Mas existem muitas situações em que chega lá no conselho, está decidido e a sustentação oral não se faz tão importante. Mas o mais importante da sustentação oral é poder colocar em forma de palavras faladas, entoadas, aquilo que a gente coloca escrito na letra fria, né? E aí poder dizer para aqueles outros conselheiros que não tiveram acesso ao processo, não tiveram a profundidade que teve o relator, né, no acesso ao processo, para poder tentar aclarar alguma coisa e poder contextualizar ali. Agora, pegando o gancho, já que você comentou, né? O doutor Sérgio sabe que se deu a palavra, já era, né? Como diz lá no CEF, são 5 minutos só aqui. A sustentação tem um prazo, tem? Tem 10 minutos. 10 minutos e uma réplica. O conselho dá direito a uma réplica de 5 minutos. Mas eu tive colegas, né? Nem é por exemplo, a própria alteração do prazo do recurso nem foi uma demanda da maioria dos advogados aqui, não. Foi pela observância de quem os advogados de outros estados que acabam perdendo prazo, né? Mas tive colegas, a gente está lá na Comissão de Direito Tributário, que eles comentavam muito que seria interessante colocar sustentação oral na primeira instância. Eu vejo que isso tem seus prós e também tem a sua forma, né? Como eu disse, não adianta mudar a legislação e como é que faz? Tem espaço para fazer? Operacionalizar isso. Operacionalizar isso. Então, eu lembro que, poucas vezes que a gente comentou disso com algum servidor do Estado, sempre tem muito essa barreira. Mas eu acho que a sustentação, possibilitar a sustentação na primeira instância pode tornar o processo mais maduro para o julgamento para o Conselho. Essa é a maior vantagem. Se vale o preço, eu não sei. Tá? Porque quem paga o preço no fim das contas, embora seja o contribuinte, mas quem tem que entregar isso é a Secretaria da Fazenda. E como é colocar uma estrutura para essas hoje tem 7 turmas de julgamento em atividade? 7 turmas. 7 em atividade. Como é que vai disponibilizar espaço para 7 físicos ou que seja virtual, né? Espaço virtual para 7 turmas fazerem julgamento? Isso não antigamente era assim, eu quero isso. O problema é da Secretaria da Fazenda, mas não é, a gente sabe que não é. Por isso que o GT Faz está lá fazendo eu acho que doutor Júlio, a dificuldade física eu acho que não é o problema, que hoje, em relação a isso, a gente já conseguiu resolver, né? Cada turma de julgamento tem a sua sala em separado, né? Então, até porque quando a gente está relatando, né? Se ficar outra pessoa na sala, fica complicado a gente trabalhar. A grande maioria hoje dos julgamentos são presenciais, né? A minha turma de julgamento, terceira turma, por exemplo,
Eu acho que eu fiz, nesse ano, uma sessão online. Eu não gosto. Eu, praticamente, não gosto. Né? Só quando estava viajando, teve que fazer, uma pessoa estava viajando. Mas agora a questão de operacionalizar isso que é um pouco mais complicado. Né? É complicado. Mas eu acho que a provocação é interessante. Né? Eu acho que você oportunizar o advogado dele estar ali expondo, né, aquilo que ele já colocou ali, e às vezes você tem até uma visão diferenciada quando você for ler o processo. Claro que você já leu o processo, você já está jogando o processo, aí você já está com um relatório praticamente pronto, né? Mas aí cabe os outros dois jogadores que estão juntos decidir, né? Mas é uma provocação interessante aí. Mas talvez isso pode... Esse prazo que a gente enxugou de 15 anos para julgar um processo administrativo de primeira instância, né? Que hoje a gente está jogando em 30 dias, 60 dias, 5 dias, 4 dias, pode ser que se estenda um pouco mais, né? Então, tem que se pensar também na personalização disso daí. Né? Talvez, falando agora aqui... Não é para amanhã isso. Jogou a semente, né, doutor Júlio? Assim, é algo a ser discutido, debatido no âmbito da Secretaria. Certamente o GTFAS também é um espaço em que pode ser discutida essa questão. Olhando do ponto de vista do contribuinte, seria mais um espaço para poder apresentar a sua tese, poder destacar alguns pontos. E aproveitando o gancho, no Conselho, o Dr. Júlio participa bastante das sessões, sempre tem processos pautados para julgamento, e é o que o Dr. Júlio falou, às vezes a presença do advogado, verbalizando aquilo que está no papel, às vezes trazendo aquele ponto de atenção, chamando a atenção para aquele ponto específico que consta ali na peça recursal, pode fazer com que o julgamento tenha um outro olhar, com que o julgador, né, o conselheiro neste caso, tenha um outro olhar. Levar para a primeira instância talvez traga um pouco mais de morosidade, mas talvez pode ser também uma alternativa interessante para que a gente tenha, conforme o Dr. Júlio bem disse, um processo mais maduro, melhor, mais refinado, de forma tal a que, se for objeto de recurso ao Conselho, que possa, quando chegar ao Conselho, também já ter de repente, essa questão que o advogado pode levar lá na sessão de julgamento na turma, já devidamente analisado, ponderado, pontuado. Bala, meu nobre. Até porque a presença do advogado lá, diferente dos processos judiciais, tá? Outra diferença muito importante que eu considero. O advogado pode ser sabatinado, pode ser questionado, pode ser indagado lá na hora. Você tem essa questão, isso tem prova, está nos autos, não está? Você tem condição de trazer aos autos ou não? Essa prova existe, né? Então, isso, se fosse o caso na primeira instância, também é perfeitamente possível de acontecer. O que a gente não vê no judiciário. O judiciário, o advogado faz a exposição, acabou o tempo dele e não fala mais. Tá? Doutor Júlio, você falando aqui, me veio na cabeça assim, por exemplo, um cliente te procura, né? E você olha assim, como diz, batom na cueca, né? Tem algum ditado que fala, batom na cueca, assim, esse aqui, cara, não tem como eu recorrer, mas não, eu quero recorrer, quero impugnar o auto. Como que você, né, pode ser falado também como em geral, o advogado se põe nesse lugar? Vamos colocar em você específico, né? Porque cada um tem um trabalho, né? Mas você olhou assim, nossa, esse auto aqui é impugnável, não sei se existe essa palavra, mas você mesmo assim orienta a impugnar, a pagar? Como funciona essa questão? Vamos lá. Chega um auto de infração que é batom na cueca. Isso tem acontecido cada vez mais, porque a qualidade das autuações hoje mudaram muito. Nos últimos 3, 5 anos mudou muito. Acredito que a quantidade de autos de infração tenha diminuído também. Autorregularização, com tudo mais, né? Aqueles autos de falta de escrituração de notas fiscais, praticamente não existe mais. Se ele lavra o auto, se ele é intimado para autorregularização, ele se autorregulariza ou se explica. E aí no auto acaba não existindo. Então o que mais tinha era auto por falta de escrituração de nota, mas hoje não. Hoje a gente vê que são menos autos de infração lavrados e mais objetivos, mais diretos. Tá? Então, tem acontecido bastante. O sujeito lá, vou te falar uma coisa que acontece muito, o sujeito se creditou de mercadoria sujeita a incidências da substituição tributária. Fala, meu amigo, isso aqui não tem solução para você. Isso aqui você não pode tomar crédito, você não pode reduzir o seu imposto lá com a mercadoria que está com o imposto com a cadeia encerrada. Né? Você não pode. Via de regra, a nossa recomendação é pagar. Você, mas não tenho condição de pagar, isso acontece. Não tenho condição de pagar, pode parcelar.
não tenho condição de parcelar. Você não precisa de mim para fazer essa defesa. Você quer empurrar o auto de infração? Você pode redigir. Você não precisa de advogado para atuar no processo administrativo. Então, hoje, eu não me recordo da última vez que eu tive um contribuinte, um cliente que insistiu muito para eu fazer uma defesa que eu não acreditava, que eu achava que... Não me lembro. Mas também eu tenho a triste notícia de que os últimos 3 autos de infração que me vieram, eu recomendei pagar. Para o fisco é bom, mas para mim é ruim. Não, o que você fala é verdade, né? Hoje, a qualificação, né, da autuação e dos relatórios, né, do julgamento de primeira instância, melhorou bastante, né? Você pega um relatório, um auto de infração, sei lá, às vezes de 5 anos, completamente. Hoje a autorregularização, e realmente, né, a quantidade de autos reduziu muito, né? E a autorregularização, eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que isso melhora o ambiente de negócio, né? Hoje a gente tem uma referência no Estado do Espírito Santo, que é a cooperação fiscal, né? Então, a Secretaria, a Receita Estadual já coloca a divergência, a pessoa tem lá, interage, acho que é o único sistema no Brasil, né? Posso estar falando besteira, mas eu já viajei muito nesse Brasil aí, nessas receitas estaduais de outros estados, que você interage o tempo inteiro com o contribuinte. Você coloca a divergência, fala, não, aqui está errado, aqui está o pagamento, você pode anexar documento, você pode conversar com o fisco, né? E ali você já acaba, né, não cria nenhum litígio, resolveu o problema, você não labra auto de infração. E aí você também já nasce um auto de infração mais límpido, eu acredito eu. Porque ali você já sanou. Agora, tem aqueles também contribuintes, que a gente tem que falar também, né, Sérgio? Que existe cooperação fiscal e nunca entra dentro da agência virtual, né? O contabilista dele, às vezes... agora eu vou botar a culpa no contabilista, eu sou contador também. Mas, assim, o contador, ele tem acesso à agência virtual do contribuinte, né? O advogado não tem. O advogado é procurado só quando aparece um litígio, né? E eu sempre falo, toda vez eu falo aqui nas gravações do Pod Fiscal, a importância do contabilista acessar diariamente, né, a agência virtual do contribuinte. Porque não é só o auto de infração que aparece, né? Quando você aparece, você é intimado, quando você já coloca lá para poder fazer participar de um programa de auditoria fiscal, a divergência e outras coisas, está tudo dentro da agência virtual. Hoje, fisicamente, só temos 11 agências, né? No estado do Espírito Santo. Né? Antigamente era não sei quantas, 40, não sei quantos. Sérgio, era quase uma por município. É quase um município. Então, a tendência é reduzir mesmo as agências físicas. Mas, assim, vamos voltar aqui na questão dos recursos. A gente falou do recurso voluntário, né? Que é quando o contribuinte, na primeira instância, ele perde na primeira instância, ele vai, recorre voluntariamente ao CERF. E quando também tem o recurso de ofício, quando o próprio auditor ele derruba o auto de infração, o contribuinte não faz nada, mas ele é obrigado a recorrer de ofício ao CERF. No CERF, Sérgio, existem outros recursos, né, dentro do CERF, né, que o contribuinte pode estar utilizando. Você poderia falar para a gente sobre isso daí? Nós temos 2 outros tipos de recursos que podem ser manejados, tanto pelo contribuinte quanto pelo representante da Fazenda Pública. Nós temos, no caso do recurso de ofício, quando nós temos um valor aí superior a 2.000 VRTS, o VMAX atualmente, que o auto supera esse valor, o julgador de primeira instância precisa necessariamente recorrer ao conselho. 5.000 VRTE, não? 5.000 VMAX, eu acho, não? É da 2.000? Eu também tenho, sempre fico na dúvida. Era 20 mil, agora acho que é 5.000 VRTs que a gente tem que recorrer. Acho que é 5.000. 5.000 VRTs. Eu acho. É 5.000. Porque assim, eu faço de vez em quando. Também. Eu sempre fico nessa dúvida. É exatamente essa dúvida. Se é aí você falou assim, gente, rapaz, eu acho que mudou esse negócio, eu não estou sabendo, estou fazendo coisa errada. Aí esse processo sobe para o conselho, e se eventualmente a decisão de primeira instância não for confirmada, se ela for reformada, aí sim o contribuinte tem a possibilidade de manejar o recurso voluntário ao pleno. Por quê? Como esse recurso já foi julgado por uma das 2 câmaras, aí o contribuinte vai manejar o recurso voluntário ao pleno, como forma de tentar reverter a decisão da Câmara que julgou ou parcialmente procedente ou procedente um auto de infração que havia sido julgado improcedente pela turma ou parcialmente procedente pela turma. Então, assim, tem essa possibilidade. Então, ele faz o recurso voluntário ao pleno. O que é o pleno? Para onde isso? O pleno é a junção de todos os conselheiros das 2 câmaras. Então, nós temos a sessão com
16 jogadores. Ou seja, Câmara 1, Câmara 2 se junta e ficam 16 conselheiros. Exatamente. E se empatar também, o presidente desempata. Bom, com 16, se empatar, vou te contar. Aí realmente... É um presentão. Já aconteceu? Não, já acontece. Já acontece. Acontece. Interessante que, assim, é uma percepção que, às vezes, os contribuintes que não têm vivência diária no Conselho não sabem. Mas, às vezes, o voto de empate do presidente ele é motivado não porque o fisco está numa posição e os contribuintes estão em outra. Perfeito. Temos, às vezes, votos que cruzam. O contribuinte, um representante do contribuinte, um dos representantes do contribuinte, votando junto com o fisco e o representante do fisco votando de acordo com o entendimento do contribuinte. Então, assim, é algo que é enriquecedor ali, aquela experiência, a troca de ideias, o debate. Gostaria também só de ressaltar uma outra questão aqui, antes de tratar do outro recurso que nós temos. Não só a participação dos advogados é importante, quanto também a presença dos auditores. Nós temos tido muitos auditores, às vezes colegas novos, colegas que ingressaram recentemente na carreira do fisco, fazendo sustentação oral, defendendo os lançamentos que foram feitos por eles. Então, assim, também é um momento importante de interação, de discussão, de agregar conhecimento, de valorizar o trabalho que é desenvolvido pela Receita Estadual. E, além desse recurso voluntário ao pleno, também temos o recurso de revista, que é o recurso que é manejado pelo contribuinte quando ele tem uma decisão não unânime, que não lhe é favorável e que ele entende que existe uma outra decisão que foi tomada pelo Conselho que aponta em sentido contrário. Aí ele tem que manejar o recurso de revista, trazendo ali, fazendo o cotejo entre os acórdãos que foi julgado o processo dele e um outro que ele entende que deu uma solução diferente com base na mesma legislação para outro caso. Então, assim, também existe essa possibilidade de apresentar o recurso ao pleno. De revista, né? Tanto de revista quanto o voluntário, todos os dois vão para o pleno. Todos os dois vão né? para o pleno. É porque se falar o pleno, né, dá a impressão que Sim. o recurso de revista vai para onde? É porque o recurso voluntário já existe. Já existe. Ah, é verdade. Aí tem o voluntário ao pleno, verdade. Porque é um recurso que ele... É um recurso voluntário que ele faz, mas que vai ser apreciado pelo pleno. Doutor Júlio, assim, para o advogado, para ele conseguir fazer esse trabalho, ele tem que estar acompanhando as decisões do CERF o tempo inteiro, né? Porque de revista em especial, né? De revista em especial, ele tem que saber que houve outras decisões, ou seja, ele tem que estar acompanhando o processo administrativo o tempo inteiro, né? O advogado é óbvio que ele, não sei no seu caso, mas tem advogado que trabalha para o Brasil inteiro. Né? E imagine para o advogado conhecer a legislação do ICMS do Brasil inteiro. Então, acho que é um desafio grande em relação a isso. E como que vocês trabalham isso aí? Como que você trabalha essa questão, não sei se é dificuldade para vocês, se tem algum sistema que vocês conseguem jogar essa informação. Hoje tem a inteligência artificial. Qual a estratégia que você utiliza para poder fazer isso daí? Bom, começando de trás para frente, a inteligência artificial tem que usar com cuidado. Né? A gente tem visto aí que ela está criando jurisprudência que não existe, então tem que tomar cuidado. Exato. Mas, assim, para trabalhar com decisões, não tem outra solução. Existe até um sistema, que, se eu não me engano, era daquela... Vamos fazer propaganda de um antigo que vinha livro, né? Vamos fazer a propaganda. Pode falar, acho que nem uso mais, né? A IOB tem um sistema lá, eu sei, deve ter outros também que faz consulta de jurisprudência administrativa e judicial. Então, existem sistemas que fazem, sim, mas, via de regra, a busca é no site do tribunal local. Aqui a gente tem a pesquisa no site do Conselho, mas eu tenho o hábito, por ser daqui, né, trabalhar muito aqui, ainda mais, por mais que eu trabalhe eventualmente em algum outro estado, o meu foco maior é aqui. Então, eu acompanho diariamente as publicações do Conselho. Eu leio mesmo os acórdãos do Conselho todo dia. Então, sempre que sai, eu olho lá as publicações. O que sai de lei nova, o que sai daqui. Eu pego o Diário Oficial. Vou lá, pego o Diário Oficial lá em PDF, tem HTML, né? Que foi mais fácil de ler. Aí eu olho lá o que saiu de lei, o que saiu de decreto e as decisões do Conselho. Eu dou sempre uma olhada, sempre é bom estar olhando, porque tem sempre coisa. Não só a jurisprudência, você aprende coisa nova. Você vê coisa que está sendo discutida lá. Coisa que você não está discutindo, mas que outras pessoas estão discutindo. Né? Então, assim,
não tem muito para onde correr. Para olhar, na hora que você precisa fazer um recurso de revista, você vai ter que fazer uma pesquisa, porque tem uma limitação de tempo também, né? Do acórdão paradigma, para esse que você teve julgado, não pode ter uma distância de 5 anos, não é isso, doutor Sérgio? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Ou melhor, eu estava pensando que 5 anos. 10 anos não pode ter uma diferença muito grande. Não pode ser um julgado muito antigo, pode estar superado. Né? Então, tem que porque assim, quando eu falo de inteligência artificial, você tem que ter memória de elefante também, né? Porque quando você olha, eu tenho uma... Porque quem lê diário oficial é fominha, né? Gosta de ler diário oficial, tem aquele tesão de ler o diário oficial. E às vezes saem milhões de decisões ali e vocês são assuntos completamente diferentes. E se você não fizer um controle, né? Uma planilha, não sei, algo por natureza de assunto para você no futuro ir buscar aquilo dali, é puxado, né? E Sérgio, em relação, por exemplo, o CERF também ele emite súmulas de entendimentos para poder pacificar os próximos julgamentos. Como funciona isso aí? O Conselho ele tem atualmente 5 súmulas que condensam a jurisprudência dominante do Conselho naqueles assuntos. Existem algumas propostas de súmula que estão sendo trabalhadas, mas atualmente nós temos 5. E a ideia é essa, é dar o norte das decisões do Conselho. Então, as súmulas que são editadas têm essa finalidade. E essas súmulas estão disponíveis no site da Secretaria de Fazenda? Sim. Assim, quem é que discute essas súmulas? São todos os conselheiros no pleno? Como que faz? Tem uma reunião? O que eu sei que são só 5, né? Mas, assim, acho que são poucas, na verdade, assim, porque são tanto assunto complexo dentro da Secretaria de Fazenda. Sim. O que acontece? O nosso regimento interno ele traz o rito para aprovação de súmulas, mas as súmulas são aprovadas pelo pleno do Conselho. Todos os conselheiros participam da votação da súmula. Ela é proposta por um conselheiro. O conselheiro pode propor, apresentar os acórdãos que indicam aquela decisão de maneira já tomada pelo Conselho, e aí é submetido ao pleno de forma tal que seja eventualmente aprovado. Doutor Júlio, você acha que essas súmulas elas ajudam assim, o advogado a trabalhar a sua defesa? A súmula pode... vamos lá, suponha que você tenha saído uma súmula com que a gente não concorda. Ela tem sempre seu lado positivo, ela traz segurança. A segurança a gente sempre relaciona à previsibilidade do que vai acontecer. Então, você sabe o que vai acontecer. E a súmula vem para traçar uma linha em que a defesa precisa determinar se está dentro ou está fora. Então, aquela história, eu preciso distinguir o meu caso da aplicação daquela súmula para que ela não seja aplicada, que ela não é o caso da súmula. Ou, ao contrário, preciso evidenciar que o meu caso é exatamente aquele do da súmula para que ela seja aplicada no meu caso. Então, a maior dificuldade fica... porque quando é publicado os acordos, é a limitação de espaço mesmo. O julgamento tem que ser reduzido a um acórdão. Os processos referenciados no acórdão, eles vão ser resumidos numa súmula. Mas a gente hoje não tem acesso aos precedentes dessa súmula. Então, para fazer a perfeita aplicação ou não da súmula, ficaria difícil. Eu não vejo o que a gente tem esse caso hoje. Acho que todas as súmulas que a gente não tem grande dificuldade de conhecer a matéria. Mas se a súmula começar a se espalhar, começar a se expandir, como é no CARF, por exemplo, hoje a gente está assistindo no CARF editar súmulas que é contrária ao que o STJ tem julgado. Isso é temerário, né? Mas é importante ter claro quais são os paradigmas para poder fazer esse ajuste ou a distinção para a aplicação da súmula, mas ela sempre traz uma certeza, e isso é sempre positivo. A gente tem a súmula, mas assim, existe a competência também do CERF, né, de propor, né, alteração legislativa. Né? Já alguma vez, você está quanto tempo lá no Sérgio? Você está como presidente? Como presidente, já está como conselheiro, já ficou muitos anos também, né? No CERF, você tem quantos anos? O Leandro está querendo fazer entregar a idade, mas tudo bem. Bom, no Conselho, sou aproximadamente 2 anos, vai completar 2 anos no começo do próximo ano. Enquanto eu estou lá, nós não encaminhamos nenhuma sugestão de alteração da legislação. Mas isso também tem um porquê. Quando eu parei para pensar sobre esse assunto, eu vi que o GTFAS acaba fazendo esse filtro com antecedência. Por quê? Quando o problema surge no dia a dia da empresa, normalmente esse assunto é levado para o GTFAS
que é submetido ao crivo da administração tributária, é levado para a reunião de gerentes, é discutido com a agência tributária, é discutido com o subsecretário da Receita, e aquelas soluções que são viáveis são implementadas antes do problema chegar ao Conselho, especialmente porque a gente tinha aí um rito anterior, um prazo, um lapso temporal para que as demandas cheguem ao Conselho maior do que a solução ser implementada. Então, nós temos essa situação. Nós já tivemos, acho que, um caso que foi comentado junto à administração e que a administração tomou a iniciativa e já promoveu a alteração da legislação, mas, assim, formalmente, o Conselho, recentemente, não tem encaminhado nenhuma sugestão de alteração da legislação, até porque também os colegas da agência tributária são bastante atentos com relação aos ajustes que são necessários à nossa legislação estadual. Então, assim, acabou que é uma função que o Conselho tem prevista no seu regimento interno, mas que não tem sido tão utilizada recentemente. Doutor Júlio, assim, como que você vê essa importância, por exemplo, hoje, você já participou do GTFAS, você está ainda participando do GTFAS? Sim. Cadeira cativa. Cadeira cativa, né? E assim, eu sempre falo aqui nas gravações do Pod Fiscal aqui, da importância do GTFAS. Para mim, assim, acho que não existe, vou falar de novo, né? O Espírito Santo é protagonista nisso daí. São Paulo, se eu não me engano, tentou copiar, tentou fazer alguma coisa, mas não ficou. Tem alguma coisa, mas não essa reunião, né, que acontece todo mês, a gente faz essa reunião com a gestão da Receita Estadual junto com o mercado, e lá é discutido, é proposto. Qual a importância dessa aproximação, você entende? Assim, porque eu lembro que vou fazer 15 anos no Fisco, né? O Sérgio está um pouquinho mais que eu. Pouco tempo, Sérgio, pouca só, coisa, 5 anos, 6 anos. Então, assim, a importância dessa proximidade, porque muito se fala assim, né, o auditor tem... Né, você sempre tem aquela visão do auditor fiscal como uma figura ruim, né, e não como regulador do mercado, né, não como aplicar a justiça fiscal, né, não para poder tirar aqueles maus contribuintes do mercado e manter e valorizar os bons contribuintes, que ele gera renda, emprego, fomenta a economia. Mas essa proximidade, como que você vê, né, até de vocês, né, da sociedade civil em si, propor alteração legislativa para poder simplificar ou corrigir algum ponto específico da legislação tributária do Espírito Santo? Primeiro, o diálogo ele é diferenciado, né, porque o Estado do Espírito Santo, ele, pelo seu próprio tamanho, né, a gente aqui tem aquela velha piada, né, existem 3 pessoas no Estado do Espírito Santo. Eu, você e a pessoa de quem a gente está falando, né? Então, o setor, quando chegava junto da Secretaria da Fazenda, isso eu estou falando há muito tempo, tá? Chegava junto da Secretaria da Fazenda, pedia, fazia um pleito, e a Secretaria da Fazenda acabava atendendo, acabava pisando no pé de outro setor. Então, que acontecia? Eu falava assim, conversa primeiro entre vocês, cheguem a um consenso, façam uma pauta e tragam para a Secretaria da Fazenda. Não significa que isso acaba com esse tipo de situação, mas tenho certeza que mitigam muito. E aí o que acontece? Vem a visão do particular para conversar com o fisco e falar, olha, estou com esse problema. E o fisco fala, bom, vocês estão com esse problema, mas eu tenho este problema aqui atrás. Vocês querem resolver isso, mas vai me trazer isso aqui. Então, qual é a vantagem que eu vejo, a grande vantagem que eu vejo do grupo GTFAS? É justamente esse diálogo. Eu trago o meu ponto de vista, a secretaria me devolve dela, e muitas vezes eu tenho o meu pleito negado, mas eu sei por que ele está negado. Não fica uma insatisfação, eu pedi, os caras simplesmente me negaram. Não, não é. Não é. Existe um motivo pelo qual negam, né? Ou, muitas vezes, aceito o pleito também. Os últimos que eu levei na última reunião foram os 3 aceitos. Eu fiquei feliz da vida. O Sérgio já tá rindo porque o Sérgio já negou muita coisa, viu? E tem um bastidor do GTFAS que é interessante, que, conforme o doutor Júlio mencionou, eles fazem uma reunião prévia. Sim. Dos atores do lado de lá, vamos dizer. E eles mesmos já filtram as demandas. Então, assim, tem algumas demandas que eles mesmos já veem que não é possível implementar. Então, assim... Nem leva para o GTFAS. Nem leva para o GTFAS. Não tem ideia do quanto. É importante que é um diálogo maduro, institucional, aberto. Atualmente é transmitido pelo YouTube. Então, assim, todos podem... Aqueles que não têm assento ali podem acompanhar, podem participar das discussões. Tem lá o bate-papo para poder interagir com quem está conduzindo a reunião. Então, assim, é um canal muito interessante. O Espírito Santo também, em relação ao GTFAS,
Está de parabéns, é uma atitude inovadora. Enquanto eu estava como subsecretário da Receita, não vou citar o nome do Estado, mas eu precisava conversar com o administrador tributário de um outro Estado. Eu estou esperando a ligação até ontem. Consegui falar com o assessor. Aí eu fico imaginando, bom, eu estava à frente da administração tributária, tinha que tratar um assunto de interesse da outra unidade federada, não consegui falar com o subsecretário. Então, assim, eu fiquei imaginando naquele contexto a dificuldade que teria o contribuinte para levar, para apresentar o seu problema, a sua angústia, a sua dificuldade, de forma que a administração tributária pudesse apreciar o problema. Não é nem resolver, apreciar, conhecer e, eventualmente, tomar uma medida. Então, assim, realmente aqui no Estado do Espírito Santo, por ser um Estado de características peculiares, é um Estado pequeno, mas, assim, efetivamente, existe esse entendimento, essa compreensão e penso eu que realmente o Estado está de parabéns, a Secretaria de Fazenda, a gestão fazendária está de parabéns em ter mantido esse grupo de trabalho. Também é bem importante ressaltar essa questão. Meus nobres, para a gente encerrar nossa conversa, né, a gente falou muito, né, do processo em si do Espírito Santo, né, e a gente tem a reforma tributária aí, que já está, né, vai entrar em vigor alguns pontos, algumas das coisas estão sendo discutidas, hoje é um dia, amanhã é outro, hoje já vi uma outra alteração aí em relação da inscrição de dívida ativa, aquele coisa antiga que a gente já discutia, né? Então um prazo é um prazo, hoje já era outro, então assim, está uma loucura, né, a regulamentação da reforma administrativa. Como que vocês veem assim, tributária, desculpa, a reforma administrativa, estou falando, pode ser que venha por aí também. A reforma, como que vocês veem em relação à criação do IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, que agora acaba com o ICMS, o ISS, junta, faz uma coisa só, né? Como é que vocês veem o processo administrativo fiscal, o futuro, né? Você acha que o CERF, Sérgio, deixa de existir? As turmas de julgamento, na sua visão, né, que você vem acompanhando aí, como que seria o processo administrativo fiscal? Teria uma instância aqui, jogaria o restante lá para o comitê gestor? Tem o que você acha que vem por aí, assim, na verdade, final? Quem vai bater o martelo, na verdade? Porque muito se fala o quê? Que, olha, vai acabar as instâncias administrativas dos entes federados e vai ficar tudo no comitê gestor lá em Brasília, né, que vão ter representantes dos municípios, dos estados e vão jogar os processos. Mas, assim, é muita coisa, tudo que a gente possa falar agora também é um pouco novo, né? Pode ser que é assim, não exerce. Eu já gravei os 3 podcasts fiscal falando desse assunto. Cada um já tinha uma coisa nova de projeto de lei para ser implementado. Mas a visão de vocês para a gente encerrar essa questão. Tem um conselheiro que atua lá no CERF atualmente que reclama que eu não conto piada, mas aí eu vou ter que fazer uma piada. Eu vou ter que fazer uma piada com o Leandro. Você não tem uma pergunta mais fácil, não? Você não quer os 6 números da Mega da Virada, não? De repente eu dou aí um palpite, talvez tenha mais chance de acertar do que o cenário que teremos aí depois da reforma. Leandro, o que acontece? É uma mudança total de paradigma, né? Será um mundo novo, não só para os contribuintes, mas também para as administrações tributárias. Teremos lá o comitê gestor do IBS, que, para quem já participou de reunião do CONFAS, sabe que uma reunião do comitê gestor do IBS vai ser, no mínimo, o dobro da complicação, porque nós teremos, além dos 27 representantes dos estados, também 27 representantes dos municípios. O que, só pelo número de pessoas, já traz ali, certamente, um diálogo, um debate, uma troca de experiências, de ideias e de vivências tributárias absolutamente diferentes. Apesar de estarmos tratando de imposto sobre consumo, mas tinha lá a sua característica de cumulatividade, o imposto sobre serviço, olhava exclusivamente para o contribuinte que estava ali no seu território. Temos o ICMS com sua característica específica, com regra de não cumulatividade. Mas, assim, olhando para o julgamento, penso eu, na forma como já está encaminhado, pelo menos no projeto de lei que foi encaminhado pelo governo federal, que agora está em apreciação
junto ao Senado Federal, que a estrutura que seria mais adequada, na minha visão, seria aquela que está desenhada no PLP, que é julgamentos de primeira instância formado por câmaras de primeira instância, compostas por auditores, tanto da Receita Estadual quanto dos municípios, câmaras de julgamento de primeira instância. Câmaras de julgamento de segunda instância, e aí mantido o modelo atual de paridade, só que incluindo ali também auditores do município, uma vez que nós estamos falando do imposto de bens e serviços, imposto que tem a competência conjunta, e aí, na segunda instância, mantida a paridade também com representantes de categorias econômicas. E sendo possível criar, dentro de cada uma dessas câmaras, turmas de julgamento, porque, efetivamente, penso eu que, mesmo com toda prometida simplificação que o modelo novo vai trazer, ainda assim, quando nós pensamos em 2 entes tendo atividade de lançamento, acho que dificilmente a gente vai ter, pelo menos no princípio, uma redução no número de processos. Talvez o número de processos até tenda a ser consideravelmente maior do que o que nós temos hoje. E aí eu só gostaria de fazer um pequeno parênteses, apesar do adiantar da hora. Ao longo do tempo, o que o Dr. Júlio comentou, nós temos melhorado na Secretaria da Fazenda a qualidade da nossa ação fiscal. E, algum tempo atrás, eu parei para fazer um estudo para entender o que tem acontecido, e eu me deparei com a seguinte situação. Estamos lavrando quase a mesma quantidade de autos de infração que lavrávamos há 4, 5 anos atrás, um pouco menos por conta da cooperação fiscal. E aí, ressalto, a cooperação fiscal é uma importantíssima ferramenta de solução de conflitos, antes mesmo de instaurar um processo administrativo fiscal. Bom, desses autos que são lavrados, mais da metade são pagos ou parcelados. É o que o Dr. Júlio falou, com a assertividade que tem sido promovida pelo fisco, com a melhoria da qualidade, com a formatação de um processo fiscal mais robusto, o contribuinte vê e já, realmente, aqui eu errei. Recolho aquilo que é devido ao Estado. E o que a gente quer, no final do dia, não é nada mais, nada menos do que buscar aquele recurso que é devido ao Estado, que não foi entregue no tempo devido, mas que o contribuinte siga a vida dele, promovendo a sua atividade comercial, gerando emprego, gerando renda, gerando recursos para o Estado, e que a gente tenha a possibilidade de usar o nosso tempo e a nossa energia para, eventualmente, buscar aqueles que acabam deturpando o mercado. Acho que esta é a grande missão do fisco. Buscar simplificar, buscar facilitar a vida dos contribuintes. A cooperação fiscal é um exemplo marcante disso. Infelizmente, ainda penso eu que precisa ser melhor utilizado pelos operadores que estão do lado de lá, porque nós vemos que, às vezes, o contribuinte teve a possibilidade, e isso já chegou ao Conselho, conforme o Dr. Júlio comentou. É meio assim, ilógico. O contribuinte teve as notas que não foram escrituradas publicadas na cooperação fiscal, não interagiu, ultrapassou o prazo, foi alcançado, recorreu, impugnou a auto-infração, perdeu, recorreu ao Conselho. Disse assim, não tem o que fazer. Estava lá, a nota não foi escriturada, estava na cooperação fiscal, foi submetido à autorregularização. Então, assim, quanto mais os contribuintes estiverem atentos para essas ferramentas de composição de conflitos, acho que a gente vai ganhar tempo, energia, não só do nosso lado, quanto também do lado dos contribuintes, de forma tal que a gente siga em frente, buscando sempre as melhores soluções para o Estado e para os contribuintes. Obrigado, meu nobre. Doutor Júlio, a vida do advogado vai mudar também, né, com o IBS, né? Ou não? Continua a mesma coisa. Olha, ontem tive na reunião da Comissão de Direito Tributário e, pelo que estão falando, a gente vai ter bastante trabalho. Né? Já tem aí, já existe aí, saiu notícia aí de que já existe primeira ação ajuizada contra a reforma tributária. Então, assim, bom, o que eu ouvi lá foi, eu não tenho, tá? Mas tem um monte de advogado com petições prontas para entrar, enfim.
A gente espera, sim, vai ter muita coisa para discutir, principalmente com base na isonomia, questões de diferenciação. A reforma tributária nasceu com aquela ideia da simplificação. Tudo linear, mas a gente vê que, essa sensação que eu tive, tá? Que vinha tudo linear, mas não vai ter diferença de alíquota, não vai ter não sei o que e tal. No curso das discussões, acho que ninguém acreditava que ia passar e passou. Né? Aí, bom, passou, agora tem que correr atrás. Esquecemos. Aí, o que acontece? Foram apresentados inúmeros pleitos, foi sofrendo alteração. A gente percebe que as alterações que estão sendo feitas naquele ideal está trazendo muito mais para a nossa realidade. Exatamente. Está trazendo, a gente precisa ter atenção com a tributação sobre tal produto, porque vai afetar, não sei o quê, a gente tem que ter atenção com tal classe e tal. Então, a gente percebe que a nossa realidade, por mais que não seja perfeita, é o que a gente gosta. A gente não gosta muito de mudança. E eu não sei se essa mudança vai ser tão boa, mas acredito que o trabalho do advogado vai crescer. Acredito que vai crescer. Com relação só a fala do doutor Sérgio, eu queria acrescentar que, além da cooperação fiscal, a Procuradoria, com a transação que vem sendo aperfeiçoada dia a dia, ela vem a desestimular justamente aquele pessoal que ficava esperando o refis, sabe? Que vinha muito aquela galera, pô, não quero sair o refis porque o sujeito para de pagar o imposto, espera o refis para poder pagar. Pô, desestimula isso. E hoje o pessoal vai e paga o auto de infração. Né? Quando não tem mais... Aí a velocidade do auto de infração, do julgamento do processo administrativo hoje, desestimula essa pessoa ficar esperando. Vou recorrer para esperar um refis. Não tem, vai para a transação, meu amigo, porque refis não vem mais. Acabou a época do refis. Então, assim... Isso, assim eu espero. Eu acredito muito nisso, tá? Acredito muito nisso. Então, assim, hoje, bateu o olho no auto de infração, se não viu de cara que ele é devido, talvez venha na decisão de primeira instância. Agora, se chegou no conselho e você perdeu e você tem certeza que está certo, resta o judiciário, não tem jeito. Tanto eu quanto o Leandro, só aproveitando o gancho, tanto eu quanto o Leandro, quando fala a palavra refis, a gente tem um ligeiro tremor, porque tanto eu quanto o Leandro já passamos lá pela exigência de arrecadação e quando chegava a notícia de um projeto de lei de refis, assim, o trabalho triplicava, porque era ajuste no sistema, assim, era um caos. Então... Não, vem a proposta, né, da refis, aí, não, mas que conversaram com a gente antes, não, é o legislador que faz, mas assim, vamos aí, a gente tem que ajustar o sistema com base na legislação, e tem coisas que estão na legislação que não é possível ajustar dentro do sistema, então era uma loucura isso daí. E já tivemos uma época em que tínhamos um programador que trabalhava no sistema do refis, quando vai ter um refis. Chama ele. Fulano. Não podia passar mal. Senta aqui. Botava máscara para não pegar nenhuma... Senta aqui, porque você, nos próximos 6 meses, você está por conta Tinha que levar chocolate, pôr na lista, amarrava ele na cadeira. Meus nobres, o papo está muito bom, né? Só que a gente tem um tempo aqui para encerrar nosso Pode Fiscal ES. Quero agradecer vocês imensamente, Sérgio e o Dr. Júlio. Sim, foi muito bom, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente poder tratar do assunto. Muito obrigado, meu nobre. Sempre às ordens, Leandro. Um prazer enorme estar aqui com você, com o Dr. Júlio. O Dr. Júlio, a gente se encontra com frequência, ele sempre está lá no Conselho, um advogado muito atuante no Conselho de Recursos Fiscais. Então, assim, representando aqui toda a categoria de advogados. Então, foi um prazer enorme. E vamos ver o que nos reserva o futuro, né? É aquela coisa, como eu disse, é uma mudança de paradigma. Vamos ter... não só um novo imposto, como conviver com impostos antigos durante esse período de transição, uma sistemática diferenciada de julgamento de processo, mas, de toda forma, que venha para melhorar. Se for para melhorar, para simplificar, para que o contribuinte efetivamente consiga focar no seu negócio e o imposto ser apenas um detalhe, acho que já vai valer muito a pena. Doutor Júlio César Moroski, filho, meu nobre, muito obrigado pela sua disponibilidade aí. Tem que falar o filho, né? Eu agradeço. Eu que agradeço o convite. Para mim, como eu estava comentando, precisava de um mês a mais no fim do ano, né? Estamos numa correria, numa coisa de maluco. Vim aqui bater esse papo agradabilíssimo com o doutor Sérgio, pessoa extremamente que eu admiro, né? Estou sempre lá aprendendo no conselho. Eu inclusive, quando participo do julgamento, muitas vezes eu fico lá, assim,
pode ir embora. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, se tiver um julgamento interessante, eu ouço o julgamento de outros colegas. É interessante. Mas a gente sempre aprende muito lá no conselho. Eu agradeço o convite. Para mim foi bom demais parar, respirar, bater esse papo e desejo a todos aí estamos já na beirinha, já dá para desejar um Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo e que o futuro seja esse que o doutor Sérgio comentou, o imposto seja só um detalhe, a tributação seja só um detalhe, vá para o consumo como deve ir e que a economia venha a girar com as engrenagens bem lubrificadas. Muito obrigado, meus nobres. Esse foi mais um Pod Fiscal AS, o podcast oficial do Sindifiscal. Grande abraço e até a próxima, meu nobre.